Salve, salve! Salt Podcast, o podcast que veio para temperar o seu dia a dia. Bom, hoje o nosso convidado é Ralph Naide. Aí a gente vai querer saber de onde vem esse nome aí. É churrasqueiro, ministro da Palavra de Deus, dono de casa, do lar, pode-se dizer assim. Vamos passar a palavra para ele. Ralph, se apresenta aí para a gente. De onde vem, na verdade, esse nome aí, Ralph Naide? Vamos lá. Bom, esse nome ele tem origem familiar, né? Vem do meu pai, né? A história assim que meu pai diz, né? Com base nos registros históricos dele ali de nascimento, né? É até engraçado, eu já vou começar logo falando para vocês já para dar uma animada. O nome do meu bisavô era Papov Mansabino Raifinais. Papov? Papov. A história que meu pai soube através da mãe dele, ele era um refugiado de guerra, veio para o Brasil, desembarcou em Pernambuco, clandestinamente, conheceu a minha bisavó, uma mulher pernambucana, negra, então até essa ideia, né? Não sou alemão dos olhos claros, né? E daí se iniciou essa família, né? Com esse sobrenome. Meu pai ganhou esse sobrenome, porque até então a mãe dele só teve um único filho, que é meu pai. Então, esse sobrenome ele ficou ali entre a minha bisavó, meu pai, eu, meus irmãos e minha mãe. Então, dificilmente você vai encontrar outras pessoas, pelo menos até hoje eu não achei, com esse sobrenome. Há rumores de que esse nome ele deu para não ser identificado, como se esse não fosse o nome dele verdadeiro, porque ele era um refugiado, ele era um cara que fugiu da guerra, ele era um desertor, ele veio para o Brasil como desertor, então ele não poderia se identificar com o seu verdadeiro nome. Então, até que se você for buscar, dá um Google ali em relação a sobrenome, para buscar numa esfera global, você não vai achar esse nome. Que legal, faz muito sentido essa história, na verdade. Da hora. Não existe. Raifinais. Raifinais. Agora, falando de você, quantos anos você tem? Você é casado? Quantos filhos? Onde você trabalha? O que você faz? Eu tenho 36 anos, eu sou casado, tenho 2 filhos, Sofia e o Samuelzinho. Bênção aqui na igreja, aqui, o pessoal que congrega aqui já conhece as duas figurinhas. A minha esposa, a Carol, né? Coopera aí com os irmãos aí no louvor, né? A bênção também, né? Sim. Não posso falar muito, né? Não pode fazer propaganda. Em todos os sentidos. Não pode fazer propaganda. Bom, sobre mim, eu sou formado em logística, pós-graduado em supply chain. Hoje eu trabalho num terminal portuário, trabalho na Santos Brasil, sou yard planner. Né? Tenho as minhas funções ali relacionadas a planejamento de embarque e descarga de navios, né? No porto ali. E uma função que gosto muito de fazer, amo o que faço e quero continuar nessa área, mas desenvolver mais nessa área, né? Tenho mais objetivos a ser alcançados nesse setor, né? Show. Em relação ao profissional, acredito que seja isso. Se quiserem saber mais alguma coisa, aí fiquem à vontade. Herói favorito da Marvel. Tô brincando. Boa. E como é que você conheceu a Igreja de Cristo em Vicente Carvalho? Bom, a Igreja de Cristo, na verdade, eu já conhecia há um bom tempo. Eu não aceitei a Cristo aqui, né, nesta igreja. Eu cresci como cristão, aceitei a Jesus na Assembleia de Deus. Legal. Só que a Igreja de Cristo, ela sempre foi uma referência muito forte na esfera musical. Os músicos da Igreja de Cristo em si, eles sempre foram muito conhecidos entre as igrejas, então eram algo que atraía, pelo menos, posso falar por mim e de outros jovens que eu congregava na época, na esfera ali de adolescentes e mocidade, nós tínhamos uma imagem muito boa em relação ao louvor da Igreja de Cristo. Então, nós vínhamos muito aqui, quando ainda era a congregação ao lado, para poder
acompanhar o louvor da Igreja de Cristo, né? Não vou dizer para ver o pessoal tocando, né? Vamos lá para ver a galera tocando, mas na verdade era isso. Sempre fomos ali atraídos pelo louvor da Igreja de Cristo. Então, eu frequentava bastante, mas vim sentir o prazer de congregar aqui na Igreja de Cristo. Eu, com 100% de certeza, posso afirmar que foi algo de Deus, porque eu e minha esposa, nós estávamos num momento muito ruim em relação a congregar nas nossas vidas. Nós não estávamos mais nos enxergando na Assembleia, não por culpa da igreja. A igreja, ela não tem culpa. Acredito que a igreja, ela nunca tem culpa. O culpado somos nós. Nós somos o culpado, porque nós somos a igreja. Então, nós não estávamos mais nos enxergando ali onde nós estávamos. Então, nós começamos a buscar alternativas. Visitávamos igreja A, visitávamos igreja B, igreja C, só que não sentíamos de Deus aquele desejo, sabe, aquele despertar, poxa, é aqui que eu quero ficar. Chegamos a ficar um tempo, eu posso até citar essa igreja que é interessante falar o nome dela, ficamos um tempo na Peniel, congregando lá um tempinho, na Peniel primeiro do Parque Estuário, depois nós ficamos na Peniel do Guaibê, ali do pastor Mesquita. A gente congregou ali com os irmãos, gostamos muito da igreja, do ambiente dos irmãos, e nós estávamos decididos a ficar lá, a se membrar lá, ser membros daquela igreja. Só que como as coisas não acontecem da forma como nós queremos, podem acontecer, mas a gente sabe que as consequências daquilo que nós queremos muitas vezes não são as melhores, né? Por isso que a gente tem que deixar a nossa vida nas mãos do Senhor. Orando a Deus, pedindo direção, fomos falar com o pastor ali da igreja, e ele nos perguntou quem nós éramos, né? Nos apresentamos e tal. Meu pai é pastor, tal, minha família toda da igreja, a minha esposa a mesma coisa, Carol, o pai dela é pastor, a família toda da igreja. Ali, em relação à família, nós estávamos bem representados. Em relação ao ministério também, né? Porque muitas pessoas já nos conheciam, já conheciam o nosso mover ali em relação à igreja, né? O que a gente já fazia onde nós congregávamos e por onde nós já tínhamos passado. Só que ele, usado por Deus, ele chegou e falou, olha, é com muita tristeza que eu preciso falar isso para vocês, porque o Espírito Santo de Deus, ele me incomoda a falar isso para vocês. Eu quero vocês aqui com a gente precisa de vocês, mas vocês não vão ficar aqui. Caramba, que diferente, né? Foi o pastor que falou isso para você? Foi o pastor que falou. Primeira vez que eu vejo uma história assim. Recusando membros desse nível. Enxotando. Não, vai. É sério, vocês não vão ficar aqui. Caramba. E era uma igreja que ela precisava de pessoas no louvor. Mas a Peniel também já era bem famosinha naquela época, Sim, mas né? era uma igreja que ela estava com uma dificuldade muito grande de pessoas ali. Só que, neste momento, eu enxerguei o agir de Deus, o próprio Senhor nos dando direção, porque nós queríamos ficar ali, naquela igreja. Só que o próprio pastor da igreja, ele falou, olha, eu sinto que o lugar de vocês não é aqui, mas vocês podem ficar aqui o tempo que vocês quiserem. Tem lugar para vocês aqui, vocês podem congregar, mas eu preciso falar isso para vocês. E amém. Ficamos congregando ali um tempo. Aí, nós já tínhamos o desejo de vir visitar aqui a Igreja de Cristo. Aí a Carol, ela veio primeiro visitar aqui a igreja. Ela gostou dos cultos, né? Uma recepção muito amigável, muito calorosa. Pastor Elias, não tem nem o que falar, né? Não. Sem palavras. Sensacional. A forma como ele te acolhe, né? Ali. Então, ela gostou muito. Só que eu, particularmente, me sentia muito relutante em relação a vir congregar aqui na Igreja de Cristo no começo, porque eu já era um obreiro formado na Assembleia, eu já congregava na Assembleia, eu fui consagrado a diácono na Assembleia de Deus, eu cheguei a dirigir vários cultos, a ser praticamente um co-pastor numa congregação na Assembleia. A Carol, por incrível que pareça, ela dirigiu o círculo de oração na Assembleia. Eu fui tesoureiro na Assembleia. Minha vida toda eu trabalhei na Assembleia ali em diversas funções. Então, eu me sentia assim, por mais que saindo dali, mas eu sou de lá, sabe? Não tem como, eu acho que eu vou sair, mas depois eu vou voltar para lá. Seria uma mudança drástica. Sim, mas
comecei a frequentar os cultos, comecei a visitar, me senti acolhido, senti realmente em casa, né? Fui participando dos cultos e, para a glória de Deus, o Senhor, Ele nos mostrou. Não foi alguém que nos falou, não foi ninguém que decretou, determinou, profetizou que nós iríamos congregar aqui, não. O Espírito Santo de Deus, eu posso dizer dessa forma, falou aos nossos corações realmente que aqui é o lugar onde nós iríamos congregar e, graças a Deus, hoje nós estamos aqui congregando. E hoje você está aqui, sendo entrevistado. Legal, bacana. Foi um choque muito grande para você quando trocar de igreja? Foi, no começo foi. Justamente pela questão, um dos pontos assim principais, a questão de liturgia de culto. Eu me senti ainda um pouco fora da caixa, sabe? Tu tá acostumado com um padrão de culto Sim. ali. Você sai de uma igreja que ela é separada por departamentos. Vai cantar fulano de tal, canta tal. Tem todo aquele script, que é um culto padrão. Aí tu vem para uma igreja que ela tem uma logística diferente, assim, né? Uma liturgia de culto diferente. Isso te dá um choque. Não algo negativo, mas uma forma de você ter que se adaptar àquilo ali. Foi uma das coisas que me pegou um pouquinho. E... A metodologia de ensino, a gente estava comentando aqui, a questão da vestimenta, essas coisas, as doutrinas, era muito diferente. Sim. Estranho demais. Estranho. O pessoal da Assembleia ouvindo esse podcast, não entendi. Entendi. Porque talvez lá você aprendeu de um jeito e quando você chegou aqui, nossa, isso aqui é errado para mim, alguma coisa do tipo, assim. Talvez... mais ou menos assim, né? Na Assembleia, não digo todas, né? Não vou generalizar, mas onde eu congregava, e uma coisa até aqui na Igreja de Cristo, eu acredito que é da mesma forma. Você tem que ser submisso ao seu pastor, aos costumes da sua igreja, entendeu? Toda igreja, querendo ou não, por mais que ela tenha uma doutrina mais rígida, mas ela tem os seus preceitos, e isso tem que ser respeitado, tem que ser seguido. Não que, mas isso está na Bíblia, não, mas é um padrão da igreja, entendeu? Para que se haja decoro, para que se haja ordem, para que se haja decência na igreja, né? Você vai se apresentar para um juiz, num fórum, você não pode ir lá de qualquer jeito, entendeu? Até para entrar num terminal onde eu trabalho, você tem que entrar com calçado fechado, usar todos os EPIs, sabendo que nada vai cair sobre a sua cabeça, mas tem que colocar capacete. Por que na igreja vai ser diferente? Então, uma das coisas que eu senti muito, por eu ser obreiro, eu tinha que ir vestido como obreiro para a igreja. Então, eu tinha milhões de gravatas, milhões de camisa social, milhões de calça, terno. Se você me perguntar hoje, nem terno eu tenho mais, tá vendo aí, Carol? Nem terno eu tenho mais. Você tinha bigode também naquela época? Não, bigode não. Eu andava com vidrinhos de óleo no bolso, brincadeira. Mas... Vai ser censurado essas partes, né? Mas eu tinha que ir como um obreiro, era a minha obrigação. Eu posso dizer obrigação, porque fazia parte ali, entendeu? E eu tive um pastor, ele era um pouco mais, vou dizer assim, linha dura, né? Mas diácono, cooperador, tinha que estar de gravata no culto. Diácono não fica sentado. Diácono não senta. Obreiro não senta. Diácono serve. Obreiro, ele fica ali para servir, para atender. Então, você vem eu vim nesse sistema. Não, que é o certo, que é errado. Não, não é isso. Você vem nesse sistema já, né? Neste padrão ali. Sim. Tem que seguir aquele... E, Ralf, você se batizou lá na Assembleia? Me batizei na Com Assembleia. quantos anos você... Eu me batizei com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Teve algo que te marcou, assim, pra você tomar essa decisão? Olha, teve sim. Aí eu já linka com um pouquinho de um testemunho de vida meu, que uma coisa acaba puxando a outra. Com mais ou menos 12 anos de idade, eu já contei isso na igreja, que eu tomei um tiro. Ô, louco. Eu tomei um tiro de bala perdida, né? Caramba. Acharam dentro da minha barriga a bala. Rapaz. Pelo menos acharam. Pelo menos acharam. Eu estava no quintal de casa, ajudando a minha mãe, né? Eu morava numa casa, tinha um quintal, minha mãe tinha umas plantas. Me pediu ajuda, eu estava ali ajudando, né? Um quintal, garagem aberta. De repente, minha mãe entrou, eu senti tipo uma fisgada na lateral aqui da minha barriga.
Senti já aquele sentimento de pressão baixa, sabe? Eu não sentia a dor, mas um incômodo. Aí, quando eu fui ver, começou a sair um pouco de sangue e pressão arterial caindo, e consegui chegar até dentro de casa. Quando eu entrei na sala, estavam meus irmãos, assim, eu já cheguei já caindo e com a mão do lado. Aí, meu irmão mais velho olhou, meu, isso aqui tá estranho, pensaram que era algum bicho que tinha picado. Aí meu outro irmão falou, cara, isso aí tá parecendo que tu tomou um tiro, cara. Não. Aí já começou aquela correria. Aí chama um, chama outro. Nada das contas, aí me levaram pro pronto-socorro ali da rodoviária, era o mais perto ali da minha casa, né? Quando fizeram um pré-atendimento ali, deu-se a entender que era uma perfuração por bala, né? Projétil. Por um projétil. Aí me levaram de ambulância, né, pro Hospital Santo Amaro. Aí chegando lá, emergência, maca, tudo para fazer os pré-exames ali. Só que eu estava muito tranquilo, eu não sentia dor. Tinha quantos anos? Era pequeno? Era na faixa de 11 para 12 anos de idade, nessa faixa, um pouquinho antes de eu me batizar. E quando eu cheguei lá, né, já veio uma médica para me ajudar ali, né, junto com meu pai ali, minha mãe preocupada, e eu tranquilo. Eu, pai, falta muito pra gente ir embora. Eu não entendia Uma nada. bala na barriga dele. Ele, nossa, eu quero ir queria pra ir casa embora. ver desenho. Aí eu me lembro, hoje eu me lembro como se fosse hoje, isso daí ficou gravado pra mim. A médica olhava pra mim, aí ela tirava o negócio, ela olhava pro ferimento, ela me olhava, aí ela me tocava, aí ela vinha medir várias vezes pulsações assim. Aí ela, preocupada, fizeram alguns exames, fui pra cirurgia e eu lembro como se fosse hoje. A médica, ela chegou pro meu pai e falou, vocês têm alguma fé? Vocês acreditam em Deus? Aí meu pai, sim, nós acreditamos. Ela fala assim, olha, eu não entendo, como que seu filho está vivo? Ela falou. Não é nem para seu filho estar vivo, tá agora, por quê? Eu tive várias perfurações no intestino. Eu estava com hemorragia interna, Nossa. já tinha zoado tudo. Estourado o estômago, então misturou fezes com sangue, Você tem o seu intestino ali, seus órgãos Sim. internos, uma munição, ela entra no seu abdômen, ela vai perfurando tudo. E ela ficou alojada. Então começou a vazar tudo ali. Fazer aquela mistura ali. Então eu estava com uma infecção generalizada, que já era para me ter morrido na hora. Esse seria, vamos dizer assim, o certo, né? Para o homem, né? Era para eu ter morrido poucos minutos, segundos, depois de ter tomado um tiro. Só que eu estava muito tranquilo ali. Eu não sentia dor, eu não sentia nada. Me levaram para a sala de cirurgia. Já passaram para o meu pai que provavelmente o filho dele não ia voltar. Assina papel, assina termo, assina tudo. Ó, já se Nossa. prepara, porque talvez não vai voltar não, teu filho, porque ali vai ter que tirar tudo para poder, né, tentar saturar. E se voltar, o risco de infecção era enorme, era extremo. Imagina você com o abdômen, com os órgãos internos todo costurado e não ter uma infecção. Um apêndice mata uma pessoa em minutos, em Exatamente. horas. Então, foi o que aconteceu, né? Tiveram que fazer um corte bem grande no meu abdômen, né? Porque tiveram que tirar praticamente todos os meus órgãos internos para lavar, limpar, pólvora, tirar tudo, né? Saturar, enfim, fazer todo o procedimento médico. Fizeram, né? A cirurgia, fui para o quarto, aquela expectativa toda. Não tinha previsão de alta, não tinha previsão de sair do hospital. E uma preocupação enorme, porque nós não tínhamos plano de saúde e eu não podia ficar num quarto com outras pessoas devido ao alto risco de infecção. Eu tinha que ficar num quarto separado. Não tínhamos dinheiro Pra bancar. para bancar um quarto separado ali, uma exclusividade, ou seja, vai ficar no meio do povão ali, seja o que Deus quiser. Era o que tinha. Não tínhamos recursos, mas o principal nós tínhamos, que era o Senhor nas nossas vidas. Muita oração, muito clamor invocado ao Senhor para que guardasse, né? E fechando tudo isso, né, o resultado, estou aqui conversando com vocês hoje, mas algo que eu gosto sempre de citar, quando eu conto esse meu testemunho, era que todas as vezes, quando chegava a noite, eu sentia dor. E vinha uma moça, uma mulher, né? Já era uma senhora,
que ela trabalhava na parte de alimentação do hospital, quando vem trazer a ceia Na ali, a alimentação nutrição, noturna. né? Aham. Ela chegava para mim, ela era muito carinhosa. Eu queria ter o prazer de reencontrá-la. Eu nunca mais a vi, né? Faz tanto tempo. Ela chegava para mim, oi filho, você tá bem? Aí eu olhava para ela assim, a tia pode orar por você? Eu, pode. Quando aquela mulher ela colocava as mãos em mim, aquela dor sumia. Era instantâneo. Todas as noites, quando ela estava lá, ela vinha trazer a alimentação. E a minha tia que ficava muito comigo. Minha tia não é cristã. A tia que ficava comigo. Aí ela vinha, colocava as mãos sobre mim e orava por mim. E eu tinha uma noite muito boa, muito tranquila. E detalhe, quem não ia sair tão cedo do hospital, com 8 dias eu ganhei alta. Nossa. Com 8 dias eu já fui liberado, cara. Ninguém acreditava, meu. Só que o homem, né, ele sempre vai procurar na forma dele, né, em base ao seu autoconhecimento, de querer dar diagnóstico, né? Sim. O homem ele sempre vai dar um diagnóstico, ele sempre vai dar o parecer dele, humano. Então, os médicos falavam que eu poderia ter algumas sequelas ou sofrer alguns problemas futuros. Então, eu vim com uma porção de restrições. Restrições alimentares, restrições de tudo que vocês podem imaginar. Acredito que você ainda era bem novo, talvez, Sim, né, sim. para poder entender, mas só que nós estávamos comentando aqui a respeito das características de Deus. Quais das características de Deus mais chama a atenção, que você fala, nossa, é só Deus mesmo, o que mais chama a atenção em você de Deus? Você fala, é Deus. Eu acho não, tenho certeza. Eu estar aqui hoje. Eu estar vivo. Porque pelos médicos, pela medicina, por tudo que você pode imaginar, eu não seria uma pessoa, vou dizer assim, no sentido de saúde, perfeita como eu sou hoje. Não existia essa possibilidade de eu estar vivo e de não ter nenhum tipo de complicação, nem que seja futura. E hoje eu não tenho nada. Hoje eu sou uma pessoa normal, servi o exército, não tive nenhuma restrição para servir o exército, porque são feitos exames ali, tudo normal, e até hoje eu não tenho nenhum problema, nunca tive, relacionado a esse acidente que eu tive. Então, eu posso dizer que o milagre que Deus opera, quando Deus ele faz um milagre na nossa vida, ele faz perfeito. Deus ele atua de forma perfeita na nossa vida. Ele não age com porcentagem. Não, vai ficar 100%. A não ser que ele queira que você fique em alguma situação específica. Mas aí tem um propósito também. Ou para mostrar que ele é Deus na sua vida, ou para que se cumpra um propósito maior. Sim. Em prol do reino dele, em prol do nome dele, para que o nome dele seja glorificado. Num acidente, a pessoa passou por um acidente, mas perdeu uma perna. Mas por que perdeu? Porque Deus permitiu, para a glória de Deus. E através desse acidente, o nome dele vai ser glorificado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Independente da situação, o nome dele é glorificado. E eu dou graças a Deus porque, pela misericórdia dele, hoje eu não tive nenhuma sequela. Não tive nenhum problema. Então, foi nessa hora que você percebeu que Deus existia realmente? Sim. Você falou? Sim, porque eu tenho até uma carta escrita, né? Eu tenho ela guardada comigo em relação a tudo isso. Quando eu estava ali no hospital, ou quando eu estava ali naquela maca ali, que eu entendi realmente o que estava acontecendo, me vinham muitas coisas na cabeça. Eu era, posso dizer ali, um pré-adolescente, mas eu não era um inocente, vou dizer assim, uma criança inocente. Eu já tinha conhecimento do que era certo, do que era errado, eu já sabia que eu tinha que ter uma vida com Deus, eu já tinha essa concepção. Então, uma das coisas que eu pensava muito comigo era que se eu morresse, será que eu iria para o céu realmente? Será que eu estava apto, sabe? Assim, pô, será que eu vou ser salvo? Se eu morrer aqui, eu vou para o céu?
Então ficava passando aquele filme na minha cabeça. Será que eu fiz alguma coisa de errado? A consequência disso ter acontecido, sabe? Então, isso me ficava passando pela cabeça, essa questão. Show. E uma pergunta agora. Eu acredito que quando a gente é muito novo, a gente tende a ser mais imaturo, né? Sim, Né? sim. Você hoje, assim, com a sua vida, com suas experiências, com o seu relacionamento com Deus, que conselho você daria para um jovem cristão? Ou que conselho que você gostaria de ter escutado mais cedo? Olha, com base nessa tua pergunta, Bruna, eu vou passar uma situação que aconteceu comigo posterior a tudo isso. Tá. Posterior a isso, aí você vai entender a minha resposta. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Sempre gostei muito de andar de skate. Amava andar de skate, pô, amava. Tava na igreja ali, depois que eu me recuperei legal, eu comecei a andar de skate. Só que o fato de eu andar de skate, eu acabava entrando num ciclo de pessoas que não eram cristãs. Uhum. Então, o que isso acabava acontecendo? Para outras pessoas, não era algo bom. Eu recebia muitos conselhos de que eu estava agindo errado. Olha, você está andando com esses caras que não quer saber de Deus, com esses maloqueiros. Sei não. Daqui a pouco, sei não, eles estão te tirando da igreja. Só que, por outro lado, eu entendi o livramento do Senhor na minha vida. Então, o que eu tomei para mim? Já que o Senhor me deu vida, Ele permitiu que eu ficasse vivo, então eu vou viver, mas eu vou viver para fazer a obra dEle. Então, eu andava de skate com o pessoal, mas eu não era igual a eles, eu era um cristão no meio deles. Então, em todas as oportunidades que eu tinha, era Jesus no negócio, era Jesus no assunto, era convite para ir para a igreja. E reflexo de tudo isso, que aquela molecada ali que andava comigo, eu consegui levar todos eles para a igreja. Tô louco. A maioria aceitou a Jesus, alguns se batizaram, tem uns que estão firmes até hoje. Que legal. Um ou outro está afastado, mas quando me veem, tem até um amigo, é até interessante ele, o Bruno. Eu sei que ele está na igreja, que ele vai para a igreja ainda. O filho dele estuda na mesma escola que a minha esposa trabalha. Quando ele foi conversar lá com as pessoas que eu comentei dele uma vez, aí ele viu por uma foto, ele viu minha esposa, ele falou, pô, você que é a esposa do Ralph? Aí ela, sou ele, olha, eu devo muito ao teu marido. Se hoje eu tenho uma vida, se hoje eu sirvo a Jesus, foi por causa dele. Nossa, que da hora. Não glória minha nenhuma. Sim. Eu não vou dizer que eu sou orgulho. Não. Mas se eu fosse seguir um conselho de que eu não tinha que estar no meio deles, eles não iriam para Cristo. Porque quem iria lá pregar o evangelho para eles? Tu entende, Bruno? Sim. Então, o conselho que eu dou hoje para o jovem é: não deixe de ser amigo dos seus amigos que estão lá fora, não. Tente ser o melhor amigo deles, principalmente daqueles que estão lá fora. Procura ser o melhor amigo deles, procura conhecer a vida deles, procura entender as necessidades deles. Aí isso vai ser uma porta enorme, não uma janelinha não, mas é uma porta escancarada para você entrar com Cristo na vida deles. Aí você vai trazer eles para Cristo, não eles te levar para o mundo. Pelo menos serviu para mim, foi algo muito bom. Então, hoje, esse é o conselho que eu dou. Não se afaste, não, dos seus amigos, não. Não é porque você aceitou a Cristo que você tem que abandonar todo mundo que está lá. Ah, não, meus amigos agora são os da igreja. Não. Seja amigos deles também. Não é só porque você é amigo deles que você vai fazer as mesmas coisas erradas que eles fazem. Não. Mas eles vão enxergar o diferente em você. Olha o sal ali. O que o sal faz no alimento? É ele quem dá o sabor, é ele quem tempera. Então, seja o sal na vida deles. Faça a diferença na vida deles. Então, esse é o meu conselho. Sensacional. Nossa, muito bom. Acho que Eu era exatamente isso, que as pessoas têm uma visão errada
dos jovens da igreja, porque acham que é um povo sem graça, um povo realmente sem sal, né? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é mesmo? Mas a gente tem que ser realmente isso, tem que ser o sal que tempera, mas que a gente possa ser as pessoas que são aqui, mas também necessariamente a gente precisa ser as pessoas que somos aqui lá fora também, mostrar que somos diferentes. Com certeza. Mostrar para essas pessoas que a gente anda, que a gente não somos iguais, e a gente não pode julgar, porque o cristão é isso. Na maioria das vezes, o cristão que não tem uma maturidade, julga. Isso é normal, Isso é natural. Isso é natural. Mas a gente tem que exatamente fazer essa diferença, trazer as pessoas que estão lá, fazer elas enxergarem que somos diferentes, para poder trazer perto da gente, né? Sim. Acho que é um ótimo conselho, ainda mais para os jovens que nesses dias de hoje tá... Sim, porque o jovem hoje na igreja, né? Eu não tenho uma participação forte assim, mas com jovens, até aqui na igreja, né? Eu acompanho muito, vejo muito o trabalho dos jovens aqui na igreja. Você segue a Juventude C? Sigo, muito bom. Queridos ouvintes, sigo. Vocês seguem também? Sigo. Eu sinto a dificuldade em trazer o jovem para a igreja, porque o mundo hoje, a tendência, né, do mundo hoje, ela está muito forte, né? Antigamente, não porque a gente tem aquela frase meio que clichê, né? No mundo não tem nada de bom para oferecer, né? Isso, no meu ponto de vista, é uma grande mentira. É o contrário. Não sei para vocês. É o contrário. O mundo, ele tem muita coisa para oferecer. Até eu ouvi uma vez um pregador falar isso, ele soa meio estranho, mas se você parar para analisar, tem uma lógica, que o pecado, ele é gostoso. O pecado, ele é bom de ser praticado. Porque se o pecado fosse ruim, se ele fosse algo que nos trouxesse nojo, repudio, nós não pecávamos. Se você parar para analisar, tem uma lógica. E hoje o mundo, ele faz questão de mostrar isso para nós, principalmente para o jovem, de que é algo bom você estar no mundo. Hoje, quem não tem, vou abrir um parêntese aqui, não tenho nada contra, não acho normal, mas hoje, uma tendência no mundo hoje é você ter um corpo marombado e um corpo tatuado. Isso é uma referência hoje no mundo. Não que seja errado. Ah, Ralf, tu é contra? Não, não sou contra, mas é uma referência hoje. Estou dando um exemplo. Hoje, você ir para um barzinho, se você não bebe, você tá... Não, pô. Tu tem que estar ali no contexto. Sabe? Então, o mundo, ele vai te trazendo coisas, não para poder dizer que você está errado, mas para te contextualizar no mundo, para você se tornar ali, sabe, ambientado no lugar, entendeu? Para você não se sentir indiferente. Então, daqui a pouco, quando você vai ver, você está seguindo no mesmo ritmo, entendeu? Você já está incrustado ali no meio, entendeu? Você chega de uma forma, daqui a pouco você já está sendo moldado naquele padrão, mas não para poder te trazer um benefício, mas justamente o quê? Para te tirar do caminho, para te desviar do caminho, entendeu? Sim. Então, existem diversas formas disso acontecer. E hoje eu vejo, né, todo mundo vê, que a tendência para que isso aconteça é muito forte. Tempos atrás, aí, no meu tempo de juventude mesmo, de igreja de adolescência, eu lembro que as igrejas eram lotadas de jovens. Você fazia um retiro de jovens, não sei se você vai lembrar. Tinha briga porque às vezes não tinha vaga. Não tinha vaga no ônibus, não tinha vaga na casa que ia alugar. Você tinha que chegar cedo no culto para sentar no banco da mocidade. Você marcava um culto de oração com os jovens eles iam orar para buscar a Deus. Antes, não que hoje não faça, não estou dizendo que hoje isso não é feito, mas antes você tinha esse desejo, sabe? Isso era disseminado entre os jovens, sabe? Aquele desejo de estar na igreja, entendeu? Era meio que algo ali, poxa, não, eu tenho que ir, eu preciso estar lá. E hoje
nós vemos que isso foi se esfriando. Hoje é difícil você manter o jovem na igreja com base em oração e palavra. Pode ser até errado o que eu estou dizendo, eu não sou o dono da verdade, mas eu enxergo que hoje, se você quer conduzir a juventude, eu vejo hoje, não, hoje é culto de oração, amanhã é palavra. O jovem não fica na igreja, cara. É muito difícil ele ficar na igreja hoje. Não, e você falou sobre manter, e eu acho que esse é um problema muito... Eita, minha voz falhou. Eu acho que esse é um problema muito da nossa geração, de tipo, a nossa geração, ela é muito intensa. Você pode ver isso no Instagram, a pessoa, sei lá, até namoro, tá namorando há 2 meses, é o amor da vida dela. Ou ela conheceu um curso, nem sabe muito do curso, mas porque está na moda, então ela amou. Agora ela faz aquilo para a vida dela. Só que o problema é muita intensidade e pouca constância. Então, é um amor que esfria muito rápido, sabe? Então, ela conhece Jesus, não verdadeiramente, porque se ela conhecesse verdadeiramente, ela não seria tão fútil nos relacionamentos dela. Sim. Mas aí ela conhece, ela tem uma experiência, se sentiu maravilhoso. Aí, 2 meses, ela cansou, porque surgiu uma coisa mais interessante, ou porque ela não achou o culto legal. Tipo, é muito chato o fato da gente se mover muito por sentimentos, né? E é até cansativo, porque vai ter dia que a gente não vai sentir. Mas a gente não precisa, né? Tipo, os nossos sentimentos não são Deus. Então, a gente pode ficar sossegado que a soberania dele não é, de forma nenhuma, alterada pelo que a gente sente, né? Sim. Vocês não acham que a diferença de hoje para antigamente é que nós hoje estamos vivendo um mundo que tem muita distração? Nossa. É justamente isso. É nesse ponto que eu estava querendo chegar. Acho que as pregações Muitas hoje, atrações, né? acho que por guloseimas. causa disso também hoje as pregações não estão tão atrativas para os jovens? Concordo. E às vezes, eu acho que também, às vezes, Eu concordo contigo. com formas de querer chamar a atenção, eles acabam trazendo o mundo para dentro da igreja. Eu, pelo menos, já vi muito disso também. Então, é tornar uma coisa que é no mundo, falar, não, agora isso aqui é gospel. Eu ainda falei, Fazer coisas... Gourmetizado. Gourmetizar o evangelho, sim. eu ainda falei Para sobre poder, isso hoje pra de poder manhã. atrair. Ainda falei sobre isso hoje de manhã, né? Não vos conformeis com esse mundo. Conformar de se... Não de, eu estou me conformando, mas de você se moldar a isso. É isso aí. E hoje estamos vendo muito isso, né, pessoal? Querer Porque se moldar ao mundo para tentar não ficar quadradão. Não né? sei, Mas excluído, é justamente isso que eu tô falando, é a tendência, meu. Todo mundo faz, se tu não faz, tu é diferenciado. Eu tenho um exemplo em casa hoje, a minha filha, Sofia, tem 11 anos de idade. Ela tá naquela onda do K-pop. Tudo pra ela é K-pop. Tudo é K-pop pra ela hoje. Eu posso indicar uns 10 doramas aqui. É dorama, K-pop, hoje ela tá nesse mundo. Só que assim, eu não vou, sabe, pegar ela, você não vai ver isso não. Vem pra cá, o teu negócio vai ser 3 palavrinhas, senta aí. Não. Só que eu preciso ensiná-la de que aquilo não pode ser uma referência de vida para ela. É? Aquilo é um entretenimento que ela pode usufruir, tá certo, com sabedoria, num momento ali que seja oportuno. Não trazer isto como parte da vida dela e que nem que aquilo ali, que aquela influência a molde a ponto dela querer trazer esse ensinamento que está sendo ali transmitido para a vida dela e querer moldar o ambiente onde ela está inserida e as pessoas que estão ao redor dela. Concordam comigo? Total. Até porque vira uma questão de ídolo, né? Com certeza. Então a minha preocupação é essa. Então, quando a gente traz para essa esfera aqui, para esse ambiente de igreja, juventude, hoje a gente vive muito isso, porque também eu não posso querer comparar 100% o jovem de antigamente, que não tinha celular, que não tinha acesso à internet, com o jovem de hoje. Não. Que tem, Quase nem É tinha injusto. televisão. Mal tinha televisão. que não tem acesso a tudo isso de uma forma muito clara. Então, a influência é muito forte. Por isso que eu falei, hoje, cara, a influência do mundo, ela tá pesada. Tá pesada. Hoje o jovem, ele não quer mais congregar numa igreja congregacional igual a nossa, muitas das vezes, porque ele quer um ambiente mais moderno.
para ele congregar. Ele quer algo mais jovial, para ele se sentir mais à vontade, sabe? Mais Só liberal. que aí é onde a gente enxerga esse choque, que foi o que o Kevin acabou de falar. Pô, mas, cara, a palavra do Senhor me ensina que eu não posso me moldar ao padrão do mundo, porque quanto mais eu me moldo ao padrão do mundo, mais eu vou perdendo a essência de Cristo na minha vida. Eu não posso ter duas identidades. Eu não sou o Harvey Dent ali do Batman, sabe? Metade de um jeito e metade de outra, não. Eu sou uma pessoa única. Aí eu tenho que decidir. É nessa hora que o jovem ele tem que parar um pouquinho e decidir, cara, qual que é o meu molde? O que eu pretendo ser? Eu quero ser um exemplo de um jovem que serve a Cristo? Eu quero seguir o molde de Cristo? Quero ser igual a Cristo? Por mais que eu esteja inserido neste mundo, ou eu vou me deixar levar por essa tendência? Jesus, ele vivia esse mesmo dilema. Jesus, ele se sentava com prostituta, com ladrão, com bandido. Ele ia lá no meio desses caras. Mas não é porque ele estava inserido no meio deles que ele se moldava ao padrão deles, ele não se tornava igual a eles. Ele era um diferente no meio deles. Ele era referência no meio deles. É por isso que eu volto a repetir. Não abandone as suas amizades, mas seja uma pessoa diferente no meio deles. Você vem para a igreja hoje, você tem um lugar para congregar. Pô, o jovem hoje, ele tem liberdade. Antes o jovem ele não tinha liberdade. Você podia opinar em alguma coisa que antigamente a gente não tinha voz. Passava nem no meio da conversa. Não, o líder de jovens, às vezes ele pensava em alguma coisa, passava pelo crivo do pastor, o pastor tesourava na hora. Não, isso aqui é a casa do Senhor, isso aqui é a igreja. É bem nesse padrão. Hoje não. Hoje nós temos uma liberdade maior, né? Mas, por que afrouxou? Porque abandonou? Não. Por questões racionais também. Não podemos esquecer disso. Entendeu? E isso faz uma diferença muito grande hoje. Você também entender que o jovem ele precisa de algo a mais também. Isso é errado? Não, não é. O jovem ele precisa de um lazer. Ele precisa de um entretenimento. Poxa, é bom, é legal. Até o adulto precisa de um entretenimento. E o jovem mais ainda, porque ele está inserido nesse contexto. Mas o que a gente não pode deixar de lado e nem deixar de seguir, de que tudo que for feito, quer seja na esfera, no ambiente igreja ou fora, que seja para a glória de Deus. Sim. Que seja para que o nome do Senhor seja glorificado, que seja para que o nome do Senhor seja visto, que seja não para escândalo, mas para bênção. Que os jovens vão para a praia para curtir, vão, mas para a glória de Deus, que seja referência para o mundo de que jovens cristãos não são robôs, não são jovens ali travados, não, eles se divertem, eles se distraem, eles se alegram, eles se animam. E acima de tudo, eles têm referência, eles são diferentes. Eles conseguem se divertir, eles conseguem se animar e não perdem a sua essência, entendeu? Então, Total. assim, é isso. É que, às vezes, a gente, quando lê a Bíblia, né, principalmente o Antigo Testamento, a gente tem a ideia de que aquelas pessoas eram super-heróis, né? Moisés, nossa, uau, não dormia, não comia, não fazia nada, só ficava lá escrevendo os 10 mandamentos, verdade, né? Tipo, a gente não humaniza, né? Sim. E Deus, ele sabe das nossas dependências, nossas certeza. limitações. E ele respeita isso e nos encoraja, né, a atravessar Claro. todas essas batalhas que a gente vive. Porque Acho que a natureza caída é um acho que saco. Essa fase da juventude é um pouco difícil, porque chega numa fase da divisão, né? Onde você quer chegar, tanto para nós que somos cristãos, espiritualmente, profissionalmente, sentimentalmente, em todas as áreas. Hoje, você, Ralph, você com 36 anos, você se sente realizado? Tem algum sonho que você queira alcançar, que você não realizou? Tem um sonho que você realizou e fala, caramba, mano, consegui chegar nessa idade que você está? Sim, tem. Tem especificamente um sonho que você realizou, que você falou, caramba, consegui chegar. Achei que não chegaria, mas cheguei. E um sonho que talvez você queira realizar ainda? Olha,
um dos, né? Vou falar assim, o principal por questão familiar. O meu pai, ele sempre teve bons empregos, mas ele nunca teve cabeça para poder administrar de forma sábia aquilo que ele recebia. Então, nós sempre passamos dificuldade, sempre passamos muito perrengue, muitas vezes não por falta de recurso, por falta de administração no lar. Sim. Mais comum do que parece. Vícios, gastos com coisas desnecessárias. Então, era até engraçado que a nossa família ali, né, eu e meus irmãos, a gente parecia cigano, velho, a gente se mudava demais, cara. Você tem quantos irmãos? Nós somos em 5. Ô, louco. 4 homens e uma irmã, né, e uma moça. Então, a gente se mudava muito, cara. Mas muito mesmo. Toda hora a gente estava morando numa casa diferente, cara. Eu perdi as contas de quantas vezes a gente se mudava. Ficava ali, vivendo de aluguel, sendo que meu pai já poderia ter comprado umas 15 casas. Naquela época a inflação não tava desse jeito, né? Realmente. Entendeu? Mas era nítido, é óbvio isso. E realmente você vê que a falta de administração ali, sabe? Era algo muito escasso. Então, hoje, que eu posso dizer assim, questão de realização, então eu sempre cresci, poxa, eu não vou ser igual meu pai não, cara. Então, eu nunca teve um recurso assim para pagar um curso para um dos filhos, porque se paga para um, tem que pagar para todos. Eu poderia escolher um ali, né? Meu pai não podia eleger um ali, né? Favorito. Isso, José, não, cadê? Deixa eu ver o José aqui, do meu deles. Quem é o José aqui? Né? Para ganhar a túnica colorida, não. Não tinha ali, todo mundo igual, fala comum. Então, eu cresci com essa ideia de que, na primeira oportunidade, eu precisaria estudar para ter as minhas conquistas, porque o meu pai não conseguia me dar. Então, a minha maior conquista em relação hoje, que eu posso dizer, é que eu consegui fazer uma pós-graduação numa universidade que eu sempre quis fazer. Uau! Que é? FGV, eu sou pós-graduado na FGV. Sempre sonhei ali, num ápice ali, poxa, eu quero estudar aqui, vou estudar aqui e ter a sua própria casa. Hoje eu tenho a minha casa. Com 36 anos de idade, eu já tenho minha casa própria. Consegui me formar na universidade onde eu sempre quis estudar e estou beirando a posição profissional onde eu quero chegar. Então, é isso. Quando você chegar nessa posição, você paga uma pizza pra gente? A gente fala, Falando em pizza, vamos pedir uma pizza, produção. Bora pedir uma pizza. É bom. Nossa. Eu fecho a pizzaria. Sensacional, isso Fica está à gravado, vontade. isso está gravado. Produção. Isso está gravado. Falando, já que a gente está nesse rolê, no tema rolê mesmo, deixa eu te perguntar, se você pudesse convidar um personagem bíblico para dar um rolê, para sentar, conversar assim como a gente está, quem seria? Não vale Jesus. Sério? Quer ser, todo mundo vai responder Jesus. Jesus era o Jesus- ideal. Rapaz, um personagem que eu chamaria para trocar uma ideia assim, para passar o dia. Dá de skate. Não, mas para trocar ideia mesmo. Eu até citei ele aqui, José. José. Eu chamaria José, cara, para trocar ideia. Justamente no sentido de experiências. Porque José, para mim, ele é um personagem bíblico, tá certo, Jesus, ele é o ápice. Temos que seguir, ele é a nossa referência, mas se eu pudesse citar um personagem bíblico ali, eu me enxergo muito ali, eu tenho muita admiração por José e por sua história. José, ele cresceu junto com os irmãos, ele foi diferenciado. Por ele ser diferenciado, os seus o julgaram. Ele foi vendido pelos irmãos. Foi vendido, sofreu pra caramba. Chegou num local ali, foi mais humilhado ainda. Foi largado lá de canto. Só que mesmo ali de canto, ele não deixou de ser quem ele era. Não deixou o seu Deus, né? E o Senhor também não se afastou dele. No momento certo, o Senhor dele fez com que ele crescesse, né?
através do quê? Da sabedoria que Deus deu para ele. E quando ele se tornou alguém, o que ele fez? Ele trouxe a família dele de volta. Ele poderia muito bem esculachar todo mundo. Aí, o que vocês fizeram comigo, agora vocês vão passar fome aí, cara. Nem conheço esses caras, não. Ele traz a família dele e ele acolhe os irmãos dele. Então, é uma história, um exemplo de um homem que, por mais que ele passou por dificuldades na sua vida, por mais que ele sentiu o peso da traição, ele não levou isso para o coração dele, Sim. sabe? Então, é algo que eu contextualizo isso hoje. Ah, Rafael, mas você vive isso na sua família? Não vivo isso, graças a Deus, na minha família. Sim. Mas é um exemplo que eu procuro trazer para a minha vida. Porque no decorrer das nossas vidas, muitas vezes nós somos pisados, sabe? Deixado de lado, rejeitado. Mas essas voltas, né, vamos dizer assim, essas voltas que acontecem, às vezes o Senhor, Ele permite, às vezes, nós estarmos numa posição diferente. Aí, sabe, aquela hora que tu sente, pô, agora eu tô num momento legal, né? Cadê aqueles caras que davam risada da minha cara, né? Aí você entende que tu não pode agir dessa forma. Você tem que continuar sendo a mesma pessoa que você é. Então, eu tomo isso pra mim. Por isso que eu queria trocar ideia com ele e falar, cara, toda essa pegada aí e tal, pô, sabedoria e tal, pô, tu conseguiu manter a linha ali, cara. Tu é humildão, cara, da hora. Da hora. Realmente. E nesse sentido ainda de Bíblia, você tem algum versículo favorito? Eu tenho um versículo favorito, assim, é um versículo base, que é o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por que, Ralf? É um versículo tal, mas quando eu entendi o contexto desse versículo, foi algo que ficou marcado para mim, o contexto desse versículo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta. Quando você entende que o Senhor, Ele é o teu pastor, automaticamente você se coloca numa posição de ovelha. E de nada você vai ter falta. Só que quando você lê todo o Salmo de número 23, você percebe que esta ovelha, ela vai passar por vários processos na sua vida. Ela vai para águas tranquilas, ela vai para pastos verdejantes, chega uma hora que ela vai para um lugar sombrio, onde ela beira a morte. Ela pode muitas vezes até adoecer, mas o pastor vem lá e unge a cabeça dela com óleo, ela ganha um cuidado. Então, o Salmo 23, o verso 1 em específico, ele é um salmo que eu carrego comigo, assim, é uma referência para mim, de que eu nunca posso esquecer de que o Senhor, Ele é o meu pastor, e de que eu sou ovelha. A ovelha, ela é inerte, a ovelha. Ela não tem ação própria. Tudo que a ovelha faz, é o pastor quem dá direção para ela. Ovelha não come porque sozinha. Ovelha não se tosquia sozinha. Ovelha, ela não vai para os lugares sozinha. Sempre o pastor que tem que dar direção para ela. Então, algo que eu carrego para a minha vida. Eu sou ovelha. Deus é quem me dá a direção. Então, nas minhas orações, é uma oração minha. Senhor, me dê direção em tudo. Porque eu sou ovelha e o Senhor é quem me conduz. Então, Salmo 23, verso 1. Ele é meu pastor, de nada tenho falta, porque independente da situação, é Ele quem vai me dar a direção. Ai, sensacional. Eu gosto dessas explicações. Eu gosto dessas explicações. Achei maneiro. Bom, a gente estava falando de sonho, né? Sim. Aí você contou os seus sonhos e tal. Que dica que você daria para o jovem hoje para realizar os sonhos? Dica para realizar sonhos. Bom, primeiro, que você escute os mais velhos. Escute sempre os mais velhos. Tá, Rafa, mas estamos falando em relação à Bíblia, referência. Calma, eu vou chegar lá. Mas primeiro ponto, cara, escute sempre os mais velhos. Eu tenho um exemplo para isso. Posso contar? Pode. Pode ir. Quando eu estava servindo no exército, era militar, eu
tive o prazer de fazer amizade com um sargento lá, Santana. Hoje ele é policial rodoviário federal. Ele foi até meu padrinho de casamento. E o Santana, ele sempre foi uma pessoa que ele gostou muito de mim, né? E no Exército, ele ao serviu, ele sabe que leva-se muito a sério a questão de hierarquia, disciplina. Então, existe uma segregação de pessoas lá que é natural, para que a instituição ela se mantenha da forma como ela é, com valores e princípios. Então, se uma pessoa ela é mais graduada que você não pode dirigir-se a palavra a ela. Você pede permissão para falar com ela. Você não cumprimenta o graduado. Ele te cumprimenta, aí você pode cumprimentar ele. Ah, não sirvo pro exército, não. Eu dou oi pra todo bem mundo. por aí, Eu ia falar, você não pode dar oi. Você não entra, você não entra num ambiente. Se tiver alguém mais graduado que você lá, você tem que pedir permissão para entrar. E se ele quiser que você entre, ele vai te dar permissão. E quando você vai sair, você tem que pedir permissão para se retirar também. Tem que pedir para sair. É bem por aí. Só que o Santana, ele me tratava de uma forma assim, eu posso até dizer assim, era como se fosse um filho, sabe? Manda um abraço pro Santana. O Santana é um cara sensacional, Abraço, cara. Santana. Referência, Santana, viu? referência. Então, era uma pessoa que eu tinha um amor, carinho enorme por ele. E eu lembro que eu sempre conversava com ele em relação a realizações, assim, e ele sempre me dava conselhos. Sempre me deu dicas. Ralf, estuda, cara. O estudo é algo que ninguém vai tirar de você. Podem tirar tudo de você, mas uma coisa que eles nunca vão tirar de você é o conhecimento, cara. Estuda. Aí, exemplos de vida dele, dos irmãos dele em relação ao estudo. Família pobre, mas os pais ali incentivando eles a estudar. Hoje, todos os irmãos dele, eles são concursados, assim, sabe? Ocupam funções boas na sociedade, cargos de destaque na sociedade. E ele sempre me dava esse conselho. E eu lembro que quando eu fui promovido a cabo, aí minha vida mudou, né? Pô, tu é promovido, outra pegada. Agora tu manda, né? Agora já pode mandar em alguém, né? Ganha mais, recebe mais e tal. E eu, primeira coisa, quando o cara sai cabo no exército, é o quê? Quer comprar uma moto. Aí eu, pô, Santana, caramba, eu vou comprar uma moto. Ele, tu precisa de uma moto? Eu, pô, não, mas eu quero, mas tu precisa de uma moto? Ah, pô, preciso, tô andando de ônibus, tá bom. Aí eu, pô, mas eu quero comprar uma Twister. Tinha lançado a Twister, uma motão. Aí ele, por que essa moto cara e chamativa? Tu precisa dessa moto aí? Por que tu não pega uma moto menor? A mesma moto, a moto de R$1.000 vai te levar para o mesmo lugar que a moto de 500. E o valor que você vai pagar nessa moto? Vai pagar um financiamento. Com esse dinheiro aí, por que tu não faz isso aqui, ó? Por que tu não investe nisso daqui? Por que tu não entra nesse curso aqui que vai te ajudar e tal? Só que assim, né? Como todo... Jovem, não vou dizer todo, né? Não posso Todo homem generalizar também. A maioria, como a maioria... Tá brincando, garoto. Como a maioria dos jovens ali é influenciado. É igual a gente falou, essa tendência, essa onda, né? Pô, não, chega de motão. Aí o Ralf vai lá, não estudou, em vez de pagar o curso bom, que foi recomendado, né? Que, poxa, hoje poderia me ter proporcionado algo muito melhor, não. Comprou um motão. E o Santana, Ralf, tá bom, vamos lá. Com 6 meses roubaram a moto do Ralf. Ficou sem moto. Não ficou sem moto, então... Ralf de ônibus lá. Isso aí, com uma dívida enorme para pagar. Mas, enfim, não estou dizendo que se você fizer isso, vão... Não é, mas é uma experiência de vida minha. E vários outros conselhos em relação a respeito aos pais. Então, o conselho que eu dou para o jovem, quando ele que quer realizar seus sonhos, que quer ter as suas conquistas, escutar os mais velhos, principalmente no lar. Por que eu cito mais velhos? Porque a gente sabe que nem sempre no teu lar tu vai ter um bom conselho. Às vezes, infelizmente, o jovem, ele não tem um pai referência, ele não tem uma mãe referência, ele não tem um irmão referência. Então, por que eu citei mais velhos? Eu estou justificando isso. Porque muitas vezes não vai ser o teu pai ou a tua mãe que vai te dar um bom conselho, mas vai ser um irmão da igreja, vai ser o teu pastor, vai ser o teu líder, vai ser um amigo de trabalho, que vai te dar um bom conselho, mas um conselho que
se você analisar, às vezes lá na frente tu vai enxergar e tu, poxa, olha, se eu tivesse ouvido, entendeu? O que ele tinha me falado. Total. Eu poderia estar numa situação diferente, poderia ter seguido um caminho diferente. Então, ouvir. E a segunda coisa, seria a primeira coisa, a principal de todas, é manter a sua vida como cristão. Sim. Jesus na frente sempre. Coloque o Senhor sempre como centro da sua vida. Porque é Ele quem vai te dar direção. Porque o coração do homem, ele é enganoso. E os caminhos do Senhor, muitas vezes, não são os nossos caminhos. Os sonhos que o Senhor tem para nós, muitas vezes não são aqueles sonhos que nós sonhamos. Sim. Né? Aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior daquilo que a gente imagina. Hoje o jovem, ele pode sonhar que ele quer prestar o Enem, passar em primeiro no Enem, para poder fazer medicina na USP, né? Ou fazer engenharia no IME, não é verdade? Mas e se não for isso que o Senhor quer para a tua vida? O que adianta você se formar na USP em medicina e perder o teu contato com Cristo? Total. Sabe? Perder a tua comunhão com Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe? Então, de certa forma, para o jovem, eu digo isto: escute os mais velhos, aprenda a ouvir, porque o jovem hoje, ele é moldado muito em questão de opiniões. Hoje o mundo, ele faz questão de mostrar para você que você tem voz, que você tem opinião própria. Eu tenho um exemplo em casa. A minha filha, muitas vezes, ela acha que o que ela fala é o certo. Ah, não, pai, porque eu li que é dessa forma, porque eu vi que é dessa forma. Então, o mundo hoje, ele te induz a isso, a você ter opinião própria. Então, escute o conselho dos mais velhos, coloque Jesus. Se você for analisar hoje, nós vemos um nível muito grande de jovens desagrejados. Tem muitos jovens desagrejados. Eu mesmo conheço vários jovens desagrejados. Mas por que desagrejados? Porque eles acreditam que eles não precisam estar num ambiente e estar sendo dirigido por outras pessoas. Por quê? Porque eles têm autonomia para tomar suas próprias decisões. Sabe? Ah, não, eu não sou Submisso. isso, ou eu não sou leigo. Eu posso muito bem na minha casa ler a Bíblia, entender e seguir. Eu não mato, eu não roubo, eu obedeço os meus pais. Por que eu vou estar no culto lá? É aquela frase, né? Nada é errado se te faz feliz, assinado capeta. É isso daí, é bem por aí. Exatamente. É essa a do ideia, livro mas é Diário. essa linha. Não, não é. Cartas do Diabo. Mas quantos jovens não estão andando por esse caminho? Entendeu? Eles entendem isso. Eu vou te falar porque isso daí já se passou pela minha cabeça. Alguns tempos atrás, meus tempos vou te falar assim, meus tempos sombrios ali, né, onde eu saí um pouco da presença do Senhor, né, onde eu havia me desviado, foi quando entrei no exército. Quando eu entrei no exército, eu me desviei. Infelizmente, Eita, o exército. me permiti. Só foi comprar tudo. A referência, Ainda bem que eu não comprei moto. a referência do mundo ela é muito forte, cara. Enquanto a gente tá se esforçando para ser crente, cara, o diabo ele não tá brincando de ser diabo, cara. Ele vai usar todos os recursos necessários para te tirar da igreja. Ele quer te tirar da presença. E ele vai atacar de todas as formas. Então, quando eu entrei no exército, eu me afastei 100% de Cristo. E de maneira sutil, né? Porque, no caso ali, o exército era uma etapa da Era vida, uma né? etapa. Foi meio que, tipo, não, tenho que ir, porque é meio que obrigatório. Não sei se você Sim. queria servir, mas, tipo, você vai passar por aquilo ali, e você acaba que, tipo, vai indo, e quando você vê, você já está realmente um tanto que distante. Sim, vai seguindo tendências ali, conselhos, convites, festinha, isso daí, bebida, tudo isso daí, vai te festa e da vai boina, tudo, vai te trazendo, vai te tirando. Então, isso foi muito forte na minha vida, essa questão dessa influência, né, de me tirar da igreja. Então, que isso não aconteça, que continue procurando não perder essa essência, sabe? Não perder o foco ali em Cristo, porque
Se você vacilar, cara, 1 minutinho ali... É uma rasteira. É uma rasteira. Total. E falando sobre distração, rapidinho, eu gosto muito do Antigo Testamento. Acho que eu li mais vezes ele do que o Novo. E aí eu gosto muito da parte de Moisés, né? Então, o Senhor fala, né? Não, eu vou libertar o meu povo, etc. Então, Moisés vai lá, faz o apelo para o faraó. E aí, nessa insistência dele, qual que é a estratégia que o faraó usa? Se a gente não pode tirar da cabeça do povo que adorar é importante, então vamos pelo menos encher ele de distrações para que eles se esqueçam de adorar. Então, por isso que tem aquele rolê lá do tijolo, que além de fazer a palha, então eles vão ter... Não, além de fazer o tijolo, eles vão ter que buscar a palha para fazer isso. Então, acho que é justamente isso, né? Encher a cabeça da pessoa. Vai ter tempo para adorar. Total. Vai A maior tomando desculpa tempo. que as pessoas falam hoje para não ler a Não Bíblia é tem qual? Pronto. Sim. E vocês acham isso válido? Eu acredito que, assim, minha opinião, eu não acho que Deus cobra a minha leitura bíblica ao mesmo tempo que cobra do Ralph, que cobra de você. É algo personalizado, né? O nosso Deus não é um Deus de massa, né? Ele tem um plano específico, ele tem algo para cada um de nós. E acho que quando a gente entende isso, a gente passa a priorizar. Às vezes a gente não tem tempo porque a gente não prioriza. A gente tem tempo para tudo aquilo que é importante, né? Sim. Então, se a gente deixa de achar que a Bíblia é importante, a gente realmente não vai ter tempo. Isso é verdade. Meu, tem uma pesquisa que saiu falando que os brasileiros são a nacionalidade mais ativa nas redes sociais. Em torno, a gente mexe por dia 9 horas. Dá pra gente ler pelo menos um Provérbios. Quem é que conseguiu passar um dia sem olhar o Instagram? Eu não consigo porque eu trabalho com isso, eu tenho uma desculpa. Eu consigo, eu particularmente consigo de boa, mas Você vê para que- quem é realmente ligado à rede social é difícil. A distração é grande. É interessante, né? Algo que eu até comentei com um colega no trabalho. Se o nosso joelho ele fosse tão forte igual o nosso dedinho, cara, a gente tava bem pra caramba. Tava torneado já. Sabe por quê do dedinho? Porque Fica... isso aqui, ó. Não, o dedinho, o mindinho. Quando você pega, tá, você pega o teu segurando. celular na mão. Ah, ali. é real, fica... Apoiando o É, celular. aqui. Se o teu joelho ele tivesse a mesma resistência do teu mindinho, rapaz, você tava bem na foto. Eu Não é verdade? concordo. Então, isso é muito interessante, essa questão. Justamente engloba tudo isso que a gente está falando, a referência mudando, as influências para o jovem, ela é muito maior. Antes não tínhamos celular, Né? acesso ao computador, nem todos tinham. Então, qual que era a nossa interação? Eram as pessoas. Então, se você era crente, onde que tu ia ter interação? Na igreja. Na igreja, com os jovens da igreja. Só que hoje não, hoje é rede social. É. Porque a massa de desagrejados, eu conheço pessoas que, eu assisto o culto online. Hoje tá em casa, tá falando pelo WhatsApp com a mãe, cara. Nossa, que... No grupo. Ao Sabe mesmo só? tempo que o celular une pessoas, afasta Afasta pessoas. pessoas. É mesmo. Nada contra, mas eu conheço pessoas que acham uma perda de tempo hoje você comprar uma Bíblia impressa porque tu tem no celular. Ai, ai. Mas é a mesma coisa, Ralf, está escrita a mesma coisa e outra. Se você for analisar, no celular eu tenho várias versões, cara. Mas Mas aí também você tem várias outras você coisas. tá lá na pra poder. versão lá NVI, sei lá, aí chega a notificação, pinto. Clica na Você não notificação. vai clicar Então. na notificação? Já deixa Você vê de- Aí já era, a tendência, a influência grande, a influência ali, pesada. Às vezes a pessoa ela leu 15 livros. Já leu 15 livros. A minha Lê esposa, a bastante. Carol, não é uma crítica a você. A Carol ouvindo A Carol, isso. ela lê milhões de livros, a Carol, ela ama a leitura. Eu sei que ela já lê a Bíblia, ela lê a Bíblia, eu a vejo lendo a Bíblia, dou graças a Deus por isso, porque eu vejo a minha esposa lendo a Bíblia. Mas quantas pessoas aqui, se você fizesse essa pergunta, quantos livros você já leu? Qual o autor? A pessoa ela vai te dar uma lista. E a Bíblia? Quantas vezes você lê a Bíblia ao dia? Quantos livros bíblicos você já leu? Mas não é o fato de você chegar lá e ler, não. Você lê o texto, você meditar no texto, procurar entender o texto, aplicar o texto para a sua vida, porque isso é a leitura da Bíblia. A Bíblia não é um livro para você chegar e folhear, eu li o livro, tá, beleza. Mas e a aplicação para a sua vida? Você aplicou para a sua vida aquilo que você leu?
Você colocou como um padrão, referência para a sua vida, aquilo que a Bíblia está te ensinando, aquilo que a Bíblia está te trazendo, que ela está te mostrando? Se você enxergar a Bíblia como um livro, desculpa, você está errado. A Bíblia não é um livro, cara. A Bíblia é o Senhor na tua frente, trocando ideia contigo, cara. Isso Total. é a Bíblia. Isso é a Bíblia. A Bíblia é igual a gente conversar aqui. Tu tá lendo a Bíblia, é você falando, é você lendo ali e o Senhor falando com você. Como seguir, como agir, como viver. É isso. Essa é a questão. Então, hoje é muito difícil isso. Se você lançar desafios no meio dos jovens, olha, vamos lançar aqui uma batalha bíblica. Livro tal, bum. Eu duvido. É até triste falar Sim. isso. É triste falar. Não poderia nem falar isso, mas se você tiver 100 jovens, os 100 não vão participar. Infelizmente. Nem todos participam, nem todos vão ler, nem todos vão, sabe, querer realmente entender, buscar. Infelizmente. Ah, mas a culpa é da liderança, a culpa é da igreja? Não. Não. Hoje acho que aquela frase que não se aplica mais é: meu povo perece por falta de conhecimento, porque isso aí, falta de interesse, na verdade, né? Porque conhecimento a gente vai lá, dá um Google, pesquisa, alguma coisa do tipo. Porque às vezes a gente está tão distraído que a gente realmente não conhece. Aí você vai falar: ah, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Moisés 3:33. O pessoal vai procurar na Bíblia o livro de Moisés, cara, porque não conhece a Bíblia. Mas é um algo... Onde que... Aí vira pro irmão, onde que tá Moisés? Não, quando ele falou, eu falei assim, Moisés? Não é isso. Boa, sensacional. Mas é uma tendência. É uma tendência. É o esfriamento espiritual, o desejo de meditar na palavra. E a Bruna citou a questão da leitura da palavra. Isso é algo muito interessante, Bruna. Eu aprendi num livro. Vou até falar o autor do livro, um pastor, que eu acho ele também referência, pastor Luciano Subirá. Nome de Deus, gosto muito dos livros dele e alguns livros dele. Até que mais da Análise de Porte. Muito bom esse livro. E lembro de um dos livros dele, ele cita acerca do fato de nós lermos a Bíblia, que quanto mais você lê a Bíblia, por ser a palavra de Deus, é a referência de Deus que nós temos aqui na terra, física e palpável, é a palavra, é a Bíblia. Quanto mais eu conheço alguém, quanto mais eu me relaciono com alguém, o que isso gera no decorrer do tempo? Intimidade. Contato, proximidade, vivência. Num casal, que eu venho casado. Você namorava com a sua esposa, começaram a namorar, começaram a ficar noivo, começaram a casar. Quando você casa, tu começa a entender mais a pessoa. Sim. Aí tu vai entender como ela é de dia, como ela é de tarde, como ela é de noite, se ela ronca. Quando ela... Não é assim? Sim. A convivência, Caramba, o 3 convívio. pessoas numa sala. De dia, de tarde, de De dia de um jeito. A mágica das mulheres, não é mesmo? É bem assim, é engraçado. Você viver como a pessoa é de dia, como ela é de tarde, como ela é de noite. E vice-versa, é isso aí. É. E como que eu conheço a Deus? Como que eu entendo como Ele é? Através da onde? Da palavra, então. Cara, quer conhecer a Deus? Quer ter intimidade com Deus? Quanto mais tu lê a Bíblia, quanto mais tu medita, quanto mais você mergulha ali, mais proximidade, Total. mais intimidade com o Senhor. E é isso que o Senhor quer. E você deixa de terceirizar certas coisas, né? Tipo, pergunta pra fulano, será que Deus vai gostar disso? Diferente de conselho, né? Eu tô falando no quesito de quando a gente tem um relacionamento, intimidade com Deus, a gente passa a entender o que desagrada e o que agrada a Deus. Cara, tem coisa... Eu não sou casada ainda, mas é minha irmã mais nova. Tem coisa que acontece assim, eu falo, nossa, ela vai se irritar. Eu olho e ela já tá assim, ó. Tipo, porque a gente... Eu convivo com ela, a gente dorme no mesmo quarto, sabe? Eu sei o que agrada ela e o que não agrada. Sim. Opa, no automático. Total. E a Bíblia ela é bem clara quando ela diz, né? Quando Deus diz, não é o homem que diz. O meu povo, ele perece por falta de conhecimento da minha palavra. Então, a falta de conhecer a Deus, a falta de intimidade com Deus é que nos leva a perecer. Às vezes a gente está dando cabeçada, o jovem está perdido ali, ele
eu não sei o que eu faço ali. Por quê? Porque ele não conhece a Deus. Ele não sabe que Deus, ele cura. Ele não sabe que Deus, ele opera milagres. Ele não sabe que Deus, ele pode agir onde o homem falou que não tem mais jeito. Sabe, isso daí foi se perdendo, não só no contexto dos jovens, a gente está com base aqui nos jovens, mas isso serve para todos nós. Sim. Hoje, depositamos mais a nossa fé nos médicos, nos homens, depositamos mais a nossa fé no nosso conhecimento, não é verdade? Do que no nosso Deus. Não que nós temos que ficar inerte, não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que agir, tem que buscar atrás, mas acabamos limitando, sabe, a capacidade do Senhor em agir, em operar, por não conhecê-lo. Começamos a pegar referência de outras pessoas de como Deus é, não as nossas próprias experiências, sabe? E sendo que Deus, ele está ali, esperando. Ei, filho, tô aqui, ó. Manda! Estou pronto, estou lista. O manual lá, prontinho para ser lido. Prontinho, cara. Deus ali querendo desenrolar contigo ali. Fala aí, filho, o que tá pegando, né? E tu ali, panguando. Nessa pegada, com as suas experiências, assim, qual é a sua visão sobre Deus? O que você imagina, no geral, como você imagina Deus, de acordo com as suas experiências? O que ele é mais para você? Vou citar um exemplo. Deus, para mim, ele pode ser, não vale ser, Deus é tudo, não vale essa resposta. Mas vale, Deus é meu amigo, porque no momento que eu mais precisei, ele foi meu amigo. Deus é meu pai, porque eu não tive um exemplo, algo do tipo assim. Qual é a sua visão geral sobre Deus, no seu ponto de vista, com as suas experiências que você passou? E o que você aconselha? Tenha Deus como essa referência para você. Olha, Léo, como um amigo, cara. Como um amigo. O pai, ele sempre vai ser pai. Mas o amigo, ele é algo diferente, porque muitos podem ter um pai, mas não tem um amigo, não tem um pai amigo. Então, Deus, ele já é um pai, já está na nossa suma, né? Mas ter Deus como amigo. Por quê? Tem coisa que tu não conta pro teu pai, mas tu conta pro teu amigo. Segredo. Nem todo segredo tu conta pro teu pai, mas pro amigo tu conta. Pode ser o segredo mais obscuro, pode ser aquele negócio mais cabeludo, não adianta. Você sempre vai procurar alguém para contar. Tu vai procurar alguém para contar, ninguém consegue guardar nada por si só. Parece que o negócio fica explodindo ali, tu fica mal, né? Tu agoniado, aí tu vai achar ali, tu vai fazer aquela seleção, aí vai achar a Bruna. Não, a Bruna é a parceiraça mesmo, eu sou muito confiável aquela, mesmo. Né? Baú sem vai vazar chave, pra ninguém. Não, baú aqui baú com tranca por dentro, né? Ninguém consegue abrir. Pô, Bruno, é o seguinte, cara. Aconteceu isso e tal, não sei o que lá, ninguém sabe. Pelo amor de Deus, só tô contando pra você, não é assim? Amigo, cara. Amigo. Mais chegado que irmão. Quantas coisas assim Chegou, hein, galerinha? Opa. Quantas coisas assim que eu poderia falar com meu pai, né? Me expor assim, mas às vezes o medo, a vergonha, né? Até para um amigo mesmo, né? Algo que poderia ser até constrangedor, algo que pode te trazer, poderia te acarretar um problema, mudar a tua imagem perante as pessoas, sabe? Mas você sabe que Deus, ele vai te ouvir, vai te entender e vai te corrigir, vai te aconselhar, vai te consolar. Então, a minha referência de Deus hoje, ele é como um amigo. Posso dizer que Deus como um melhor amigo, cara. É o amigo mais chegado que irmão. Achei o bom amigo. Achei o bom amigo, Jesus. Salvador. Isso aí. Bom, eu acho que a gente está se encaminhando para o final. E como isso, vamos fazer de novo. Peraí, vai. Vamos de novo. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final. Mas, como última pergunta, algo simples, um louvor que não sai da sua cabeça aí e para ficar de dica para o pessoal escutar durante a semana. Olha, louvor, engraçado. Só pode um. Então, um só. Comentei isso com a Carol um tempo atrás.
sobre a questão de louvor, né? Tem louvor, assim, que toca a gente agora. Um louvor que fala muito comigo, eu sempre coloco para ouvir, é o meu louvor de oração. Quando eu estou sozinho em casa, eu coloco ele para orar. E me faz sentir a presença do Senhor de uma forma poderosa. Aquele louvor da Aline Barros, digno ao Senhor. Quer dar uma palhinha? Tô brincando. Você falou que você gosta de cantar. Vocês têm certeza que vocês querem passar por isso? Os ouvintes se descrevendo. Vamos lá, só um pedacinho, né? Tipo, vai. Eu vou citá-la, é melhor, né? Porque a minha voz para cantar é muito boa, né? Aí ela começa, né? Graças eu te dou, né, ó Pai, pelo preço que pagou, né? Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, né? Aí ela fala, pelos cravos em suas mãos, né? Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão e restaurou-me a comunhão. Aí ela passa por esse processo. Olha a letra. Por que eu amo esse louvor? Porque ela começa de uma forma, né, contando você como um errado, como um pecador, eu reconhecendo a Jesus como Salvador, e quando eu reconheço Ele como Salvador, que transforma a vida, o que eu só posso fazer? Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar, elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu. Aí diz, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou digno ao Senhor. Ou seja, é um louvor que eu enxergo ele, tipo assim, eu não sei se eu posso dizer que é perfeito, mas num contexto, vamos levar no sentido de letra de louvor, para mim esse louvor ele é perfeito. Ele tem um começo, um meio e um fim, e todo ele é voltado a Cristo. Cristo ele é exaltado do início ao fim da letra do louvor. Em nenhum momento você vê o homem como referência e ele tem um propósito de que o Senhor ele tem que ser reconhecido, que nós temos que nos enxergar como pecadores, reconhecer que Jesus ele pagou um preço por nós para nos purificar, para nos transformar e de que ele é soberano, ele é sobre todas as coisas e que eu tenho que fazer o quê? Que adorá-lo. Adorá-lo de todas as formas. Elevo as minhas mãos. O que elevar as mãos é adorar, é se entregar. Por quê? Porque ele venceu. Morreu por nós, mas ele ressuscitou e ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, esse louvor é um louvor que ele fala comigo. Quando a equipe de louvor canta, já começa a ler, meu Deus, já derrete, né? Fica a dica para essa semana aí. Gosto de N louvores, mas esse louvor, para mim, pela letra dele, é um louvor, é o meu number one ali. Top one. E como a gente finaliza? E agora? Comendo, né? Fazendo uma publi. Chegou quem faltava. Obrigado, tremenda pizza. Obrigado, Lucas. O nome do dono é Lucas. Quem sabe, de repente, na próxima ele manda o brinde, né? Não sei. Vamos lá, divulgar, podcast. Fortalecer aí. Fortalece nós aí, Lucas. Pessoal, qualidade. A melhor de Itapema. É a melhor. Bom, nesse primeiro episódio da nossa ideia, quero agradecer o Ralph, a equipe que está por trás também, que está nos ajudando a fazer. E a ideia é essa, a ideia é trazer pessoas do nosso cotidiano, saber que tem pessoas importantes que têm conselhos para nos dar, que tornem referência, que a gente possa pedir conselho, possa pedir uma orientação. E agradecer ao Ralph, agradecer a Bruna, o Kevin, o Matheus. Não, você. Todo o restante. Eu me agradecer. Que é a tremenda pizza também, que agora a gente vai... Virou aí um parceiro. Tem alguém de insider aí? Não, ninguém tem. Valeu? A gente dá tchau todo mundo pra câmera? Já tchau assim, ó. Cadê o tchau? Cadê? Vai, faz.